denominados como mensageiros, ceifadores, arquitetos, engenheiros, construtores, enfim, todos os nomes, né, de status que eu mencionei aqui para vocês no decorrer dos vídeos, todas essas introduções, construtores, famílias construtoras, famílias guardiões, guardiãs, né, famílias mensageiras, eles são tudo isso, os quatro são tudo isso. E quando os quatro criaram para si, certo? Da primeira à oitava geração, eles expandiram o seu conhecimento, que veio de quem? Do Criador estabelecido de cada céu, que por sua vez passou segundo a vontade do Criador Pai Celestial e da Criadora Mãe Celestial, e foi expandindo, foi evoluindo, foi se estabelecendo, foi se criando galáxias, foi se criando sistemas solares, foi se criando planetas, tudo com a supervisão daqueles que estão no milésimo céu. Então, quando eu vejo as pessoas falarem sobre alienígenas, extraterrestres, agora muitas pessoas estão me copiando porque eu falo família estelar, porque eu falo irmãos das estrelas, porque eu falo vigilantes, guardiões, arquitetos, engenheiros, construtores. Muitas pessoas já estão me copiando nesse sentido da pronúncia para referir extraterrestre e alienígena, evidentemente, com esses nomes. Mas tudo bem, porque estão certos. Tem que ser pronunciado dessa forma mesmo. Mas falar extraterrestre, alienígena, também não é errado. Mas aqui eu estou mostrando para vocês o que eles são. Então, quando eu ouço pessoas, tá, dizerem que foram abduzidas, que encontraram-se em astral e começa a falar uma papagaiada toda, eu fico pensando, poxa, então o que eu vi então tá tudo errado, porque não é nada disso que eu vi não, bicho. Tá tudo errado então. Aí a Gnachete, ela fala comigo assim, Henrique, tenha paciência. Porque nem todos receberam o privilégio que você recebeu, mas todos receberão. Mas você, como tantos outros, foram os primeiros. Então tenha um pouco de paciência com essas pessoas. Aí eu falo assim, Gnachete, mas não é nada disso que está falando existe, Gnachete, nada disso, nada disso, nada disso, nada disso, a federação não é desse jeito, a confederação não é desse jeito, as famílias estelares não são desse jeito, os paralelos hiperdimensionais, as dobras hiperdimensionais, Gnachete, não é desse jeito, e ela vira para mim e fala comigo assim, tenha paciência. Porque um dia eles também saberão da verdade. E quando eles estiverem na verdade e serem testemunhas de tudo que eles irão ver, eles irão sentir vergonha de todas as besteiras que eles falaram. Aí eu vou e falo, tudo bem. Então agora você que é meu ouvinte entendeu por que eu não ando pesquisando nada, por que eu não olho nada, por que eu não faço nada e por que eu não opino em nada? Justamente por isso. Porque as coisas que eu vi que você vai ver é muito além, gente, daquilo que falam. Fala-se da energia, da expansão, da árvore da vida que eu vou mostrar para vocês há pouco. Fala-se da conexão homem extraterrestre, mas da maneira que falam, por favor, falem da maneira correta. Mas, Henrique, eu não sei. Eu estou tentando expressar aquilo que eu li num livro, eu não sei, Henrique, o que eu faço. Entra em comunhão com você mesmo. Procure a sua conexão. Procure a sua chave, a sua fonte de vida. Procure se reconhecer. Peçam a eles entendimento, sabedoria. Mostre a eles a disponibilidade que você tem de falar a verdade. Certo? A verdade. É isso que eles querem. Pouco tempo atrás, uma pessoa falou comigo assim, Henrique, você fala de uma maneira tão sábia, tão inteligente sobre eles, coisa que eu nunca ouvi ninguém falar, nem muito menos li em livros. E eu te pergunto, Henrique, não é para te ofender, eu te pergunto, Henrique, por que eles não ajudam a humanidade?
Por quê? Eu vou te responder aqui agora, porque é a dúvida de muitas pessoas. A questão não é porque eles não ajudam a humanidade. A questão é que a humanidade não quer ser ajudada. Porque a humanidade, inconscientemente, é orgulhosa. Vamos comparar uma pessoa cheia de orgulho com uma pessoa humilde. A pessoa humilde, quando precisa de ajuda e passa por dificuldade, ela estende a sua mão e ela faz o quê? Ela pede ajuda. A orgulhosa, sabendo que precisa de ajuda, ela prefere esperar, inventar uma situação, criar uma mentira para receber uma ajuda. Aí ela não quer mostrar para outra pessoa que ela foi dependente. Ela quer dizer assim, não, vieram a mim porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, mas não é. Então a humanidade encaixa nesse eixo, encaixa nessa descrição. A humanidade, infelizmente, é assim. É a humanidade que não quer se ajudar. A humanidade não tem interesse em auto se ajudar. A humanidade, ela quer continuar sendo cega e quer continuar sentindo inveja uns dos outros. A humanidade, ela não quer parar para falar assim, poxa, o que está acontecendo com o mundo? A humanidade, ela está preocupada em fazer pequenas caridades. Uma coisa que me chateia muito, não sei se você há de concordar com isso, é a questão, nós estamos aí chegando no Natal, as pessoas se mobilizam, as pessoas respondem cartinhas que tem no correio de crianças pedindo brinquedo, as pessoas começam a compartilhar cestas básicas, as pessoas começam a recolher roupas para doar para quem é necessitado. Caramba! É bonito? É. Traz alegria ajudar? Sim, com certeza. Mas por que não fazem isso o ano inteiro? Por que você se permite que o modo que você vai ajudar alguém seja o modo mecânico, vamos dizer assim? Ou seja, uma ajuda programada. Por que a sua ajuda não é voluntária? Por que não entrar em um consenso? Pegar uma criança na internet que esteja querendo realizar um sonho e ir lá e realizar. Eu faço isso. E é uma alegria muito grande. Só que são coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas as pessoas, às vezes, querem fazer somente no Natal porque ali é a sua zona de conforto. Quando é janeiro, fevereiro, acabou a caridade, acabou o amor, entre aspas, para o próximo e com o próximo. Então a humanidade é que não quer ser ajudada. Porque a ordem principal é nunca interferir no livre-arbítrio de qualquer espécie. Mas se aquela espécie procurar conhecer a verdade, a ordem é que se aproximem, ensinem e edifiquem aquela pessoa, para que ela possa gozar do quê? Do entendimento verdadeiro, que é aquele que aqui eu tenho mencionado para vocês, que eles de graça me passaram. Então você vê aí muito engano, muitas coisas relacionadas a coisas que não tem nada a ver. A maioria dos ufólogos não conseguem aceitar aquilo que muitos dizem ser espiritualidade, uma vez que espiritualidade não existe. Isso é tudo papagaiada, conforme eu falei para vocês em um vídeo muito anterior. A ufologia, ela não aceita e nunca vai aceitar a minha forma de expressar. Por quê? Porque a ufologia está limitada em objetos voadores não identificados, em relatos de abdução alienígenas, em coisas aqui, coisas ali, mas a verdade simples, porque a verdade é simples, é a mentira que confunde. A verdade é simples. Ninguém quer chegar e falar assim, poxa, qual foi o ensinamento que esse extraterrestre te passou? Por que ele foi contactado? Por que isso está acontecendo? A pessoa não quer entender, a pessoa só quer registrar que uma nave pousou em determinado lugar, quer ir lá e olhar se existe algum indício, né? No que se diz respeita a uma questão de radioatividade.
e quer ver se existem marcas, se chips foram implantados naquele abduzido. É isso que a ufologia quer. A ufologia quer vender o seu produto. A ufologia, ela quer fazer o quê? Ela quer fazer com que você não consiga entender a maneira correta com que as coisas são, porque ela vai fechar todos os seus lados e você nunca vai entender nada, você vai ficar limitado, porque a ufologia e a religião é uma única coisa, mas a ufologia nunca vai admitir, de fato, aquilo que acontece. Nunca. Porque a ufologia não tem o conhecimento disso. Certo? São poucas as pessoas no mundo que vêm falar a verdade. Eu vi ufólogos, em vídeos que foram compartilhados comigo, falando mal de Corey Goode, falando que tudo aquilo ali é mentira, que tudo aquilo ali é invenção, que tudo aquilo ali é para ganhar dinheiro. Por quê? Porque Corey Goode é uma ameaça para a ufologia, porque as coisas que ele falam ali são coisas que vão além da ufologia. E se a ufologia admitir, a ufologia é destruída, porque passa daquilo que nós não temos certeza, mas é um produto investigativo. Está entendendo? Então eu vi ufólogos, inclusive aqui no Brasil, falar absurdo, dizendo que ele está ali com o David, né, o Corey está junto com o David para ganhar dinheiro. Não, ele está ali para fazer o trabalho dele, para contar a aliança que existe entre governo e famílias estelares. Ele está ali para mostrar que você, cidadão, foi enganado o tempo todo. Assim como estou aqui para mostrar a você que você, de fato, foi enganado o tempo todo. Essa é a verdade. Só que as pessoas não enxergam isso. As pessoas querem ficar ali se fantasiando em histórias, em coisas que não têm sentido, como, por exemplo, ouvir pessoas que dizem ser reencarnação de extraterrestres. Um absurdo, isso não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Pessoas contando ali aventuras de extraterrestres que caíram na Terra e ficaram aqui refugiados e reencarnaram e estão por aí auxiliando a humanidade. Mentira! E essas pessoas sabem que elas estão mentindo. Só que uma vez que elas falaram, elas não têm coragem de admitir as suas mentiras e vão continuar mantendo elas até o fim, até que um dia elas olhem para o céu como toda a humanidade olhará e verá toda a majestade vinda deles. Aí eu quero ver onde é que estavam esses refugiados, esses exilados de Capela, esses exilados de Sírios, esses exilados de Ório. Eu quero ver onde eles estão, porque eles não existem. Quando dizem para as pessoas, né, a questão da conexão de um modo geral, né, que envolve ali uma conexão, onde as pessoas, elas tentam, elas buscam, elas querem buscar entendimento, né, elas querem fazer as coisas que não estão sem sentido, que não existe, que nunca vai existir. As pessoas querem dizer que os seus produtos, né, são bons, e não existe esse produto bom. Não existe essa coisa, essa fantasia, essa má realização, não existe essas coisas relacionadas a essas pessoas. E o ser humano em si, ele não entende isso, ele nunca vai compreender isso. Porque o ser humano, ele vai continuar sendo enganado, ele vai continuar mantendo ali no seu foco disciplinar religioso e vai continuar até o fim, até que aquele grande dia chegue. E quando aquele grande dia chegar, e vai chegar, e eu estou dizendo isso para vocês, sabe o que vai acontecer? A humanidade vai dizer assim, poxa, por que que não me disseram a verdade? Por que que os governos do mundo não quiseram me fazer ser entendidos? Por que que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que que isso agora passou a ser a minha realidade? Uma vez conversando com Mereconoab, eu falei assim, Mereconoab, quando vocês vierem e se revelarem a esse planeta, aos humanos desse planeta, como vocês fizeram em outros sistemas solares,
Como vai ser essas pessoas que também, como também em outros sistemas solares, disseram que havia tido contato, que ensinaram coisas que não tinham nada a ver? O que vai acontecer com essas pessoas? Ele disse para mim assim, todas essas pessoas que falam falsamente e ensinam coisas e falam de nós sem mesmo terem visto a nossa face, essas pessoas serão envergonhadas não por nós, mas por elas mesmas. Porque quando o público dessas pessoas perguntarem a ela, e agora fulano, você disse que isso não existia? Uma pessoa aqui do grupo, né, lá do Facebook, falou comigo assim, Henrique, eu ouvi o relato de uma pessoa, eu sei que você não gosta que compartilhe o vídeo com você, eu até agradeci por ele não ter compartilhado mesmo, porque se tivesse compartilhado eu não ia assistir, e ele me só falou assim, Henrique, eu vi um testemunho de uma pessoa, e ele disse assim que não existe felinos, que não existe reptilianos, que não existe nada disso, que nós somos uma figura sublime na criação. Eu falei assim, ótimo para ele. Mas Henrique, o que ele falou vai contra tudo que você fala. Eu falei, ótimo para ele. Ele disse que existe reencarnação alienígena, Henrique. Eu disse, ótimo para ele, meu querido. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Se ele está dizendo isso, ótimo. Mas naquele grande dia, e ele vai testemunhar isso, como todos vão testemunhar, quando eles puderem assistir tudo isso que eu sempre tenho falado para vocês, e eu não sou o único que fala, tem aí o Corey Goode, que já está mencionando, já tem bastante tempo, pelo que eu fiquei sabendo, né? Assisti alguns vídeos do Corey Goode. Quando eu participava de um canal e ali me perguntaram se eu tinha conhecimento do Corey Goode, eu realmente não tinha mesmo conhecimento dele. Depois, mais tarde, tantas pessoas mandarem para mim vídeos dele no meu inbox, eu acabei assistindo, e eu olhei e falei assim, poxa, esse homem está falando a verdade, porque muitas coisas de que ele falou, eu realmente vi. Entendeu? Eu realmente vi e posso testemunhar. Aí ali, uma vez ou outra, eu ouço um vídeo dele e tal, mas quando ele fala algumas coisas que eu não concordo, para mim não ficar chateado com ele, eu vou, interrompo o vídeo, passo a não ouvir. Mas aquilo que é sólido e verdadeiro em relação às alianças que existem, eu presto atenção e falo, poxa, esse homem aí é um homem de valor porque ele está falando a verdade. E quantos outros brasileiros, como agora aí no projeto Ideodara, quantos estão sabendo dessa verdade? Certo? Quantos estão vendo isso? Inclusive, um dos membros entre os 21 que são brasileiros, que está no projeto Ideodara, é um ufólogo. E deixou de ser. Porque ele viu que aquilo do qual ele acreditava é muito além daquilo do qual ele poderia imaginar. Aí sabe o que aconteceu? Ele está lá, entre as estrelas, aprendendo tudo aquilo que eu aprendi e vai aprender ainda mais. Então, quando você vê pessoas, de um modo geral, sabe, barganhar, comercializar coisas, dizendo que isso é energia e vai te curar, e isso é fonte de vida e vai te curar, isso é sabedoria. Cara, seja você quem for, não faça isso. Porque a energia verdadeira existe dentro de mim, existe dentro de você que é meu ouvinte. A pessoa verdadeira, com a energia verdadeira, se transforma por si só. Ela se conecta por ela mesma. Semelhantemente, essa imagem que está aparecendo para você aí na tela, a representação viva de uma galáxia, de uma rosa de esplimpe, de um corpo e de uma essência em energia e em expansão. Você acha que para você adquirir toda a energia que está sendo transmitida aqui nessa imagem, você acha que a pessoa em si, ela precisou barganhar, se sacrificar, se vender para conseguir a expansão da sua energia? Não. Ela apenas quis ter uma consciência plena e pura, e por ali já bastou. Ela quis sempre ter uma conexão pura com ela mesma, porque ela se expandiu
não se permitindo ser dependente de outrem, mas dependente dela mesma, e ela foi se expandindo e foi crescendo. Aí, como nessa figura, ela foi merecedora do conhecimento do universo, da galáxia, dos sistemas solares, porque ela foi agraciada com isso, porque ela procurou isso. Aí as pessoas procuram entendimento, as pessoas vão ali, vem cá, vão ali, vem cá, vão ali, vem cá, vão ali, vem cá. Aí eu tenho que ser burro, tenho que ser ignorante, porque eu não vou me misturar no trabalho de ninguém, e muito menos dizer que você está certo, que você está errado. O problema é seu. Se você compra pedra, o problema é seu. Se você fica comprando livros que contam história de alienígenas reencarnados, o problema é seu. Não me envolva nisso. Não me envolva nessa barganha que está sendo feita, porque o pessoal cansou da religião e migrou para a ufolatria. E da mesma forma que faziam na religião, estão fazendo naquilo que eles chamam de ufologia. Saiam dessa. Fujam disso, porque sempre a sua consciência vai ficar fechada. Sempre. As pessoas que vêm aqui na República, que vão lá em casa, no meu apartamento, ficam admiradas. Henrique, eu achei que você mentiu quando disse que morava numa república. Henrique, eu achei que você mentiu quando você falou que tinha um belo apartamento. Henrique isso, Henrique aquilo. Um tempo atrás, uma pessoa me procurou, o nome dele é Fernando Toledo, e ele falou assim: Henrique, a minha irmã fala muito de você. E eu briguei muito com a minha irmã porque ela fala muito de você. E um tempo atrás, quando eu perdi o meu pai, a minha irmã falou assim: olha, eu sei, meu irmão, que você quer desistir, mas eu te peço pelo menos uma vez, ouça o vídeo lá do Henrique. E o Fernando me disse assim que tinha ódio, ele tinha antipatia da minha cara, e ele resolveu naquele dia ouvir um vídeo meu que a irmã dele, certo, quis mostrar para ele. E ele falou que quando ouviu, ele falou assim que veio uma tristeza tão grande no coração dele por ele ter falado tanta coisa em relação a mim. E ele falou assim: Henrique, eu participei até de uns canais aí, mas não em hangouts, no comentário, debochando de você, dizendo que você era mentira, dizendo que você era farsa, dizendo que você era uma desgraça, dizendo que você era tudo. E agora eu peço a oportunidade de te conhecer. Passou um tempo, ele veio aqui na República, veio ele, a irmã dele, a filha dele, certo? Depois ele abriu a porta da casa dele, eu fui lá e conheci a mãe dele, certo? E ele pediu que eu realizasse um sonho dele de conhecer o Exército Brasileiro. Quando eu levei ele no Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, no CPUR, ao lado do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, e quando eu cheguei ali no Corpo de Guarda, os meus conhecidos me viram, e nós descemos ali do táxi, e o pessoal já ficou na posição de sentido, por eu ser um oficial superior, e eu ali dispensei todo o pessoal, conforme o sargento mesmo lá me conhece, que eu não gosto dessas formalidades. Naquele momento ali eu entrei com ele no CPUR, ele viu a maneira que todo mundo me tratava, ele falou assim: Henrique, por que as pessoas pesquisaram na internet e disseram que você não era militar coisíssima nenhuma? Porque se você não fosse militar, jamais eles iriam te receber dessa forma. E por que, Henrique, que você não mostra as coisas para as pessoas e deixam as pessoas falarem de você? Eu falei para ele assim: olha, Fernando, eu não preciso da opinião da outra pessoa para me viver, eu não preciso da opinião da outra pessoa para poder ser quem eu sou. Você um dia me criticou e hoje você está aqui, cara. Não era seu sonho conhecer o Exército? Você não foi ali dispensado por excesso de contingente? Está aqui você no Exército. A única coisa que eu não poderei fazer é ir com você até o paiol e pedir ao cabo responsável, armeiro, que te dê um fuzil para você pegar. Isso eu não posso fazer. Saímos dali, fomos para o 12º Batalhão de Infantaria. Ele presenciou o treinamento físico daqueles militares. Ele presenciou e sentiu vibrando o grito de guerra dentro de cada um. E dali, fomos lá para o meu apartamento, ele ficou maravilhado. Ele viu os brindes que eu já mandei fazer para entregar de graça. E ele falou assim: Henrique, caramba, bicho, agora, sabe,
Tudo isso que você me proporcionou para mim, para o meu filho hoje, eu tô assim, perplexo, bicho. Agora eu só não consigo entender por que você não mostra de uma vez por todas para as pessoas que você é tudo aquilo que você fala, porque agora eu estou vendo. Certo? Eu não sei o que ele fala por aí de mim. Eu não sei. Certo? Mas ele viu quem eu sou. Ele viu nos meus olhos a minha transparência. E ele entendeu que realmente aquilo que eu falo é verdade. Por quê? Porque ele não só testemunhou, certo? Como ele mesmo disse, olha, Henrique, em qualquer vídeo que eu ouvi em relação a você no YouTube, eu vou procurar deixar o meu comentário, porque eu posso testemunhar isso. Eu falei com ele, olha, fala só o necessário se caso você for falar, mas não precisa falar nada. Porque eu já estou preparando aqui um documentário sobre a minha vida, e esse documentário vai fechar com chave de ouro toda a minha narrativa em relação a tudo que eu vivo com eles. E ele passou a entender e hoje é um homem melhor, porque ele queria desistir da própria vida quando o pai dele deixou de existir nesse plano. Porque o pai dele era o pilar da casa dele. E ele ali, às vezes, entendo eu, que ele não queria assumir a responsabilidade de cuidar da família. Não na questão financeira, mas ter ali aquela responsabilidade de assumir o lugar do pai. Porque o homem, o filho homem, na falta do pai, assume a responsabilidade do pai. Da mesma forma que a filha, na falta da mãe, tem que assumir a responsabilidade da mãe. E isso é maravilhoso demais, bicho. Entendeu? Então, dando seguimento a tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui, eu peço a vocês, tomem cuidado. Tomem cuidado. Eu prefiro ver vocês lendo livros escritos por pessoas sérias, por pessoas que têm fundamento, por pessoas que são veementemente pesquisadores concretos, firmes, do que vocês ficarem ouvindo, lendo livro de pessoas que dizem ser reencarnada. Parem com isso, gente. Não existe reencarnação alienígena, já falei e falo quantas vezes for necessário. Não existe produto que vá fazer você expandir a sua energia. Não existe uma pedrinha que você vai colocar no centro da sua testa e essa pedrinha vai fazer com que sua glândula pineal desbloqueie. Não existe. Não existe uma pedra, não existe uma régua, não existe nada que você vai anexar no seu corpo, não existe um pingente, não existe você encher sua casa de pedras, de cristais, disso, daquilo, para despertar a sua energia, porque nada vai acontecer. Você vai se sentir mais vazia. E quando você acordar, você vai tomar ódio por ter gastado tanto dinheiro com tanta besteira.